do técnico Mano Menezes. Mano, boa noite. Boa noite. Eu vou fazer para você a pergunta que o torcedor deve estar se fazendo. Como que o time que pressionou o Fluminense no primeiro tempo, no Maracanã, né, o Fluminense, o time que está na final da Libertadores, fez 3 gols, conseguiu jogar essa partida de hoje contra o Lanterna do campeonato? Bem simples a pergunta, a resposta deve ser complexa, mas a pergunta é simples. Obrigado. E eu entendo a pergunta, eu acho que ela procede, porque é a visão que o torcedor tem do futebol, né? Apesar de serem jogos completamente diferentes, a gente coloca tudo na mesma caixa de análise, né? O jogo do Rio de Janeiro, encontramos um time que ia propor jogo, um time que dá mais espaço, que dá 60 metros atrás da linha da defesa. E esse aqui, enfrentamos um time que não dava 10 metros atrás da linha da defesa. Então, muda completamente o jogo. E as dificuldades que a gente teve foi porque não aproveitamos o bom início que tivemos, onde conseguimos retomar a bola na frente, onde criamos as primeiras oportunidades, e depois nos desorganizamos como equipe taticamente. Na ânsia de querer fazer esse gol, nos projetamos com jogadores que não eram para se projetar tão à frente, tomamos 5 contra-ataques, e num deles nós tomamos um gol. E criamos uma dificuldade maior para um jogo que, para nós, já ia ser difícil, né? A gente, apesar do América ser o lanterna do campeonato, os últimos jogos do América têm sido jogos bem jogados, a gente assistiu, a gente analisa, a coisa não ia ser tão assim. Aí não era mais uma linha de 5 atrás, daí já era uma linha de 6. E realmente tivemos as dificuldades, tivemos que encontrar outras maneiras, tive que colocar 2 atacantes enfiados para tentar segurar a bola na frente, disputar, que não é a característica de Yuri Alberto, então precisava um jogador de força como o Felipe, e foi assim que a gente foi, né, buscando o gol de empate, martelou, e achou esse gol no final para amenizar o resultado do jogo, embora a gente não amenize o nosso jogo, que foi abaixo daquilo que nós devíamos ter apresentado. Mano, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. É claro que em situações mais complicadas há sempre uma procura por culpados, né? E até o Fausto Vera deu uma declaração depois do jogo contra o Fluminense, que ele disse que o time perdeu meses de trabalho se referindo à última gestão técnica. Você, nesses 4 jogos que você já está, olhando tudo que você já olhou, você concorda com a declaração do Fausto? Não concordo, porque eu sempre respeito o trabalho dos outros, e não adianta nada eu ficar aqui achando desculpas olhando para trás. Eu tenho que olhar para frente, né? E vou fazer tudo o que nós pudermos fazer nesse período para que a gente entregue um jogo tecnicamente melhor, né? O time já disputa mais, já briga mais, mas nós precisamos, quando pegarmos um adversário com linhas mais baixas, ter soluções de construção de jogada que são necessárias para você ganhar o jogo e não tornar ele tão dramático como a gente tornou na noite de hoje. Mano, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. Na sua chegada ao Corinthians, você falou que precisava trabalhar o posicionamento dos jogadores, né? Uns jogadores mais agrupados. E o Corinthians tem oscilado bastante. Um bom primeiro tempo no Maracanã. Hoje você falou da falta de organização depois do gol do Benítez. Qual hoje é o seu maior desafio no time do Corinthians? É trabalhar a fase defensiva ou a armação das jogadas com o Matias Rojas, com o Renato Augusto? Qual o seu maior desafio nesse começo de trabalho? Eu penso que as duas coisas estão interligadas, né? Quando você constrói bem, você está bem organizado de tal forma no campo que quando você perde a bola, mesmo que quando você perca a bola, a equipe está próxima. É isso que a gente viu já em alguns momentos, mas concordo que ela tem oscilado ainda, né?
só para deixar bem claro, não senti essa falta de organização que eu estava me referindo só depois que sofremos o gol. Penso que sofremos o gol por isso, porque abrimos o meio-campo, ficamos longe, né? É um pouco de ansiedade, de querer fazer o gol, de empurrar logo o time mais para frente. Perdemos um gol bem cedo com essa característica de armação e talvez na nossa cabeça pensamos que aquilo ali era o que deveríamos fazer. E aí nos precipitamos, né? Não é uma desorganização por falta de querer fazer o certo, é por tentar encontrar soluções que não sejam ainda tão trabalhadas, tão corretas. E eu acho que é seguir nesse caminho que nós vamos chegar lá. Mano, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Crack Neto. Hoje muitos protestos, né, vieram das arquibancadas no intervalo, após a partida também, e o torcedor está com medo, né, o torcedor está temendo esse risco de um novo rebaixamento na sua história. O que falar para esse torcedor, o que esse torcedor pode acreditar que esse rebaixamento não vai acontecer nessas 10 rodadas que tem por vir? Porque penso que a gente tem potencial para entregar mais e melhor num curto espaço de tempo, e ao conseguir fazer isso, penso que a gente pontuando em todas as rodadas não vai estar na condição que o torcedor teme. Mano, aqui, boa noite. Eu queria, fazendo o recorte do segundo turno, o time é o antepenúltimo, mas eu queria que você falasse não só da situação na tabela, mas eu via lá, pelo menos de cima, em determinados momentos, você explodia ali de raiva, porque parecia passes simples, ou tomadas de decisões tão simples, pelo menos na sua cabeça, no seu entendimento, e ela não acontecia em campo, do tipo, uma bola para a lateral, uma bola enfiada, uma saída de bola mais rápida. Esse fator aí, o que pesa nessa hora? Por situações simples, como um passe que, na sua cabeça, pelo menos ali do lado de fora, eu imaginei você enxergando o jogo. É tão simples, era só fazer aquilo e o jogador não faz. O que pega nessa hora, por favor? Obrigado. Bom, vestir a camisa do Corinthians e jogar no Corinthians já não é fácil. Todos sabem que é uma camisa pesada. E quando você vive esses momentos de pressão maior pela colocação na tabela, isso piora um pouco, né? E a minha missão aqui é dar a tranquilidade para que eles passem sem ter queda de produção técnica, porque isso, na verdade, é uma coisa óbvia e eles sabem que eles conseguem fazer, né? Por isso que tento fazer. Mas aí daqui a pouco você erra. A situação do jogo se colocou muito para isso, né? O adversário bem postado atrás, a gente tendo que empatar e tentar virar o jogo, então você precipita um pouco as coisas, a tomada de decisão piora um pouquinho, mas a gente vai conseguir resolver isso. Mano, boa noite. Você tinha falado que o time está competindo mais, está brigando mais, e logo no início falava que buscaria entregar ou dar para o elenco soluções que fossem as mais simples de compreensão, evidentemente. Fora a parte da competitividade, de brigar mais, tecnicamente falando, o que você nota de evolução em relação ao que você pretendia entregar ao elenco e o que é que ainda está demorando para pegar nesses primeiros dias de trabalho? A nossa equipe é uma equipe técnica, né? Ela tem jogadores técnicos. Quando uma equipe tem a sua base de jogadores técnicos, ela tem que se impor tecnicamente, porque ela não é uma equipe tanta de briga pela bola. Então, a bola precisa estar com o time mais tempo e a gente tem trabalhado isso. Acho que ela já saiu jogando algumas vezes de trás com segurança, depois, no segundo tempo, já deu uma piorada de novo, né? Saímos apertados. No jogo do Rio a gente fez bem no primeiro tempo, depois no segundo tempo não conseguiu fazer mais. Eu quero que a equipe seja uma equipe que seja mais estável em campo, que transmita segurança, porque essa segurança faz os jogadores crescerem individualmente. Eu tenho certeza que todos eles têm capacidade para fazer mais. E a gente só vai achar esse ponto. Mano, aqui, boa noite, Henrique Figliotti da Identidade Corintiana.
Mano, eu trouxe alguns dados aqui referentes à primeira etapa e também ao segundo tempo. No primeiro tempo, a sua equipe tenta 17 cruzamentos e não acerta nenhum. Durante a segunda etapa, tenta mais 12, acerta 5. Você já falou em algumas perguntas que está buscando mais maneiras de criar. Agora eu te pergunto, como buscar essa maneira e não se tornar algo tão automático, sempre buscar esse cruzamento na área, visto que não é característica dos atacantes essa altura? Quando o jogo fica no estágio que ficou hoje, é muito provável que você busque uma solução mais simplista. E a solução mais simplista é cruzar a bola na área, você sabe disso, né? Penso que a gente errou no primeiro tempo algumas situações em que foi o gesto técnico que não foi bom. A bola deveria ser tentada cruzar, ela não passou do primeiro marcador, a gente corrigiu, melhorou, falou sobre isso no intervalo, falou sobre o posicionamento, mas as variações das jogadas, as movimentações ofensivas que você geralmente encontra quando um time está postado mais normal em campo do que estava o América, um pouco mais adiantado, como é a característica da Série A do Campeonato Brasileiro, são equipes de alto nível que sempre buscam também jogar, você encontra esses espaços com mais frequência. Quando uma equipe está muito baixa, e eu não tenho nada que reclamar do posicionamento do América, não é isso, né? Eu só estou referindo que realmente os espaços são menores e você, na ânsia de querer resolver os problemas, você simplifica. Sempre é o caminho mais difícil. Mano Menezes, boa noite. Ângelo Saquete, da Litoral News. O Matias Rojas estreou contra o América Mineiro aqui mesmo pela Copa do Brasil e deixou uma boa impressão. Um jogador que tem um bom chute a média distância, técnico, que talvez tenha essa corresponsabilidade com o Renato Augusto de armar o time. Você que está chegando agora, está tendo um contato maior com esse jogador, o que está faltando para ele dar esse passo a mais, até para que ele possa ajudar o Corinthians nessa caminhada? Bom, eu já dirigi um número bastante grande de jogadores estrangeiros recém-chegados no futebol brasileiro. É normal uma dificuldade inicial para adaptação, nosso trabalho é diferente, nossa frequência de jogos é diferente, e nós estamos trabalhando para ambientar ele o mais rápido possível, né? Hoje a gente trouxe ele na segunda parte do segundo tempo mais para dentro, eu achei que ele se encontrou melhor, né? E vai ter que retomar essa confiança de que ele fazia. Se ele tenta um chute da intermediária, como tentou hoje 2 vezes, é porque ele está acostumado a fazer isso e fazer bem, né? Senão não tentaria. Então vamos retomar essa confiança, vamos adaptar ele o mais rápido possível para que ele possa render e ajudar a equipe, que é o nosso objetivo. Boa noite, mano. Aqui atrás, Arthur Santos, do GE. Queria te perguntar especificamente sobre os laterais do Corinthians, né? Como que você vê a atuação deles no jogo de hoje e se você pensa que talvez seja um problema adaptar o jogo do Corinthians aos laterais que você tem? Eu imagino que sua escolha na escalação tenha sido pelos mais ofensivos. Posso estar errado? Aí você me corrige, por favor. E depois teve a mudança. Como é que você vê a atuação dos laterais hoje, por favor? Bom, eu acho que Fagner já está retomando um pouco daquilo que foi Fagner do Corinthians e que é uma referência interna. Estava voltando de um período longo, estava mais difícil, já achei o jogo de Fagner, no geral, hoje, talvez o melhor jogo que foi feito desde que eu cheguei. Fábio não tinha condição de fazer 90 minutos, era um risco muito grande de perdermos. Então eu coloquei Bidu sabendo que podíamos ter uma boa passagem. Eles não tinham um jogador tão fixo que jogasse no flanco pela direita. Eles tinham Felipe Azevedo, que jogava mais pela esquerda, então quem saía aqui era Juninho e o ala direito, que hoje foi outro jogador, é um meia um pouquinho mais agressivo. Então a nossa saída de bola seria mais natural por ali. Acho que não funcionou bem no primeiro tempo, nós não conseguimos entregar isso como jogo. E aí, como são jogadores jovens, começa a perder um pouco da tranquilidade, aquela pressão de, às vezes, 1 erro, 2 erros técnicos, depois já não tenta mais. Então, trouxemos a experiência do Fábio para a segunda parte, a equipe
a equipe naturalmente, quando coloca esses jogadores que estão acostumados com esse grau de dificuldade, que já passaram por muitos jogos assim, eles conseguem, né, mesmo sob pressão, entregar um jogo melhor. Mano, aqui, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Mano, a gente já conversou que a gente não comemora empate, já tem toda essa nossa resenha, né? Vou continuar ainda nesse sentido, porque a torcida do Corinthians chegou hoje aqui à tarde otimista, né? A rodada era praticamente toda favorável ao Corinthians, está naquela zona morta do campeonato, né? Onde nem classifica nada, nem está dentro da zona de rebaixamento. Só que esse empate acabou ficando também, apesar do resultado no finalzinho, com gosto de derrota, né? Porque a intenção do torcedor, eu acredito que de vocês também, fosse a vitória para abrir 5 pontos. Como que fica, na sua visão, na visão do elenco, esse empate dentro de casa, tendo que buscar os resultados fora? Eu imagino uma reta final de jogos muito parelhos, né? Com raras exceções, como hoje teve uma de um placar mais elástico, né? Os jogos serão decididos com uma paridade maior. E nós temos que nos preparar para isso. Mas eu também penso como torcedor, nós saímos frustrados, porque nós nos colocamos como objetivo na tarde de hoje construir uma vitória, fazer os 3 pontos que para nós também julgamos importante. Quando você não consegue fazer, você tem que ter maturidade para estar preparado para o jogo seguinte, pontuar fora, que é um jogo difícil contra o Cuiabá, pela circunstância, pelo calor e pelo time que vamos enfrentar. Mas temos que recuperar esses pontos que deixamos aqui nos próximos jogos que temos pela frente. Mano, aqui na frente, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana. Essa é a sua terceira passagem pelo Corinthians. Nas 2 outras, você teve times que brigaram por títulos, times a parte de cima, e agora você briga na parte de baixo contra o rebaixamento, né? O que isso, né, muda para você dentro de campo, na parte de treinar, né? O time queimando muita bola, né? O que passar nesse momento, o time é 3 pontos da zona de rebaixamento e você que estava acostumado a brigar por títulos aqui no Corinthians, agora brigando pelo rebaixamento? Bom, a vida da gente de técnico é essa mesmo. Já passei em outros lugares, situações semelhantes, assumi o Cruzeiro 2 vezes, uma delas muito próximo da zona de rebaixamento e outra entranhada em 19º lugar na zona de rebaixamento. É como surfar com ondas muito altas, né? Você tem que ter maturidade, você tem que passar tranquilidade para os teus jogadores, o comandante tem essa missão para minimizar a situação momentânea e não deixar que ela interfira no rendimento da equipe dentro do campo. Boa noite, mano. Rodrigo aqui, Rodrigo Oliveira da Central do Timão. Mano, historicamente, laterais talentosos com a idade avançada migram de posição atuando mais avançados, né? Você já pensou ou conversou com o Fagner sobre a possibilidade dele atuar em outra posição, ou mais aberto, ou até mesmo por dentro? Obrigado. Olha, jogadores como o Fagner têm vamos dizer assim, uma cultura tática bem desenvolvida, são jogadores acostumados a jogar também em outros lugares, mas Fagner sempre jogou aí, talvez poderia fazer uma função de volante ou de um extremo, como em outros momentos já fiz aqui com o Alessandro, que está aí sentado, colocar na segunda linha, como o Palmeiras faz, colocando o Mike na segunda linha, mas sempre é o pior momento para você fazer alguma inovação. Tá? Esse é o momento de instabilidade. Se o treinador começa a inovar demais, vocês vão chamar ele de professor Pardal logo e as coisas não vão funcionar bem. Não vou fazer isso nesse momento. Obrigada, mano, a todos que nos acompanharam. Boa noite a todos. Boa noite, até a próxima.